os primeiros dias de inverno em São Paulo, já com bastante frio, para falar de um tema bem interessante. Muita gente vê a gente trabalhando, vê a gente patrocinando pessoas, construindo rede, ganhando prêmios, ganhando viagens e pergunta pra gente, escuta, qual que é o caminho certo? O que eu tenho que fazer para que eu possa construir também a minha organização, para que eu possa crescer sem errar, da maneira mais fácil possível. E a gente sempre tenta, né, claro, aconselhar, falar alguma coisa, mas hoje a gente vai falar bastante disso, tá? O que a gente vai falar aqui hoje foi inspirado numa palestra de Steve Egger em setembro de 2015 e um áudio que eu inclusive pude escutar recentemente e fiquei com bastante vontade de compartilhar isso com vocês. E quem que é o Steve Egger? Bom, ele é filho do lendário Dexter Yeager, que é o maior empresário do marketing de rede do planeta. Ele tem mais de 50 anos desenvolvendo seu projeto e ele tem redes espalhadas pelo mundo inteiro. Inclusive, nós que estamos aqui, toda a nossa organização aqui no Brasil, faz parte da rede dele. Bom, mas vamos lá. Por que as pessoas querem logo saber qual é o caminho certo para que elas possam seguir e construir as suas redes? Bom, primeiro que, claro, todo mundo quer crescer com maior velocidade, mas esse talvez não seja o ponto principal. O ponto principal é que ninguém gosta de errar. Ninguém gosta de cometer erros, ninguém gosta de fazer alguma coisa que não dê certo. Então as pessoas, elas preferem logo ir pelo caminho que funciona do que o caminho errado. E aonde que a gente aprendeu isso? Bom, a gente aprendeu isso lá atrás. A gente começa aprendendo isso na nossa infância, né? Então, quando a gente é criança e a gente faz alguma coisa errada, né? Que nem eu, por exemplo, que uma vez eu quebrei um anjinho de gesso que minha mãe tinha pintado. Então a gente não gosta de errar, a gente sempre tenta falar, não, mas a culpa não foi minha. E aí vai evoluindo, então a gente entra na escola. O que acontece quando a gente está na escola? A gente tem uma lição de casa, por exemplo, tem uma prova, e quando a gente faz a prova e a gente erra, o que acontece? Punição. A gente ganha uma nota baixa, a gente não ganha estrelinha, né? Que a professora gosta de colocar nos alunos que são nota 10, né? A gente acaba virando motivo de risada das pessoas da nossa classe, e se você não consegue alcançar uma determinada média de acertos, né? Ou seja, se você tem mais erros do que acerto, você acaba, inclusive até repetindo de ano, né? E aí depois a gente evolui e a gente vai para um trabalho. E o que acontece quando a gente está trabalhando e a gente de repente atende mal um cliente, né? Ou então a gente precisava preencher um relatório e preenche errado. Nós recebemos uma bronca. E se os erros são constantes, nós inclusive podemos ser mandados embora por uma questão que a gente não conseguiu fazer as coisas acontecerem da maneira correta, tá? Então é natural que a gente veja, né, que a gente perceba o erro como algo muito ruim na nossa vida. E o erro, principalmente no Brasil, ele gera muita punição. O Brasil tem uma cultura de punir pessoas que erram. Não é só o Brasil, mas no Brasil a gente tem muito isso de punição, né? Então não é a ideia da correção e nem do ensinamento do que deve ser feito corretamente. É a punição do que está errado para que a gente sinta aquela dor e evite cometer erros novamente. A gente vê isso, por exemplo, com multa de trânsito, né? Muitas vezes você estaciona num lugar proibido que você não sabia, muitas vezes você está fazendo alguma irregularidade, mas não por maldade, mas porque você realmente não sabia e você acaba arcando com uma multa de trânsito, né? Ou então até no ambiente fiscal, se você entrega uma declaração de forma errada, antes do governo falar para você como deve ser corretamente, ele aplica uma multa, né? E muitas vezes nem fala o porquê que estava errado. Eu que trabalhei muitos anos nessa área fiscal, trabalhei com um sistema Master SAF, eu acabei conhecendo muito desse mundo de punição, né? As empresas morrendo de medo de mandar uma declaração para o governo de forma errada e receber uma multa, né? Então a gente tem inúmeros exemplos do porquê que não é legal, errado, porquê que a gente tem que evitar o erro de qualquer jeito. E mesmo que a gente nem seja punido pelos erros, né? Muita gente se sente fracassado, se sente inferiorizado por ter errado de alguma forma, né? Por exemplo, eu gosto de andar muito de patins, e desde que eu era adolescente, né? E quando eu convidei já muita gente, né? Pô, vamos andar de patins. Ah, eu não sei andar. Não, legal, a gente vai, anda, você aprende. Ah, não, porque eu vou cair e as pessoas vão dar risada de mim.
Então a pessoa se sente menosprezada quando elas cometem erros. Então é natural que as pessoas, quando entram nesse negócio, elas já queiram saber logo qual é o caminho certo, o que funciona para que eu não precise cometer erros, eu não tenha que passar por essa fase ou de punição ou de inferiorização e eu consiga crescer não só mais rápido, mas também sem me submeter a tudo isso. Então aqui a gente vai passar hoje qual é o caminho certo, né? Na verdade, a gente vai falar um pouco do caminho certo e a gente vai falar também um pouco do caminho errado para que a gente possa fazer a construção do nosso negócio. Bom, então vamos lá. Vou colocar a lousa um pouquinho mais para cá para ficar mais fácil. Então a gente vai falar aqui hoje desses dois caminhos, qual é o caminho certo, qual é o caminho errado. Vamos começar pelo caminho certo para que a gente não cometa erros e para que a gente já vá direto para o ponto que realmente funciona, tá? Esse caminho certo, ele tem 4 etapas que são muito importantes. Bom, a primeira etapa é aceitar que você vai errar. É entender que neste negócio não dá para você crescer, não dá para você fazer tudo certo, não dá para você pular os erros. Então a primeira etapa do caminho certo é você aceitar que você vai errar. A segunda etapa, ela já é um pouco mais complexa. É você estar disposto a cometer os seus erros. É você estar disposto a errar durante o processo. Primeiro, você já aceitou. Ok, não dá para eu construir um negócio sem errar. E a segunda etapa, e essa é bem difícil, é você estar disposto a cometer erros. É você estar disposto a sair dessa sua zona de conforto, a deixar de lado o que os outros vão falar, para que você possa tentar. E tentando, com certeza, você vai cometer erros. A terceira etapa, ela é ainda um pouco mais complexa que isso. A terceira etapa é você desejar errar, né? Você aceitou que você vai cometer erros, você está disposto a cometê-los, mas essa terceira etapa, essa aqui já é mais para os profissionais, é você desejar errar, você buscar errar, né? Você sair efetivamente em busca do erro. E a quarta etapa, essa sim é uma etapa que muito poucos chegam, né? Mas é uma etapa extremamente essencial, é a etapa onde nós nos tornamos especialistas em errar, em cometer erros. Nós cometemos todos os tipos de erros. Cometemos aqueles que já estão catalogados, aqueles que a gente inventa. Então a gente se torna um especialista em errar. Todo quanto é tipo de erro a gente já passou. A gente já experimentou, a gente já viu quais os erros que são realmente erros, né? Aquele que você errou não só uma vez, errou 2, errou 3, para ter certeza que aquilo é um erro. Então essa quarta etapa é a etapa onde estão os grandes campeões. Eles são especialistas em cometer erros e é a etapa onde todo mundo deve chegar para que construa uma grande organização. Essas são as 4 etapas do caminho correto. Mas e o caminho errado então? Qual que é? Qual que é o caminho que a grande maioria das pessoas no marketing de rede prefere seguir e justamente por isso que acaba não tendo grandes resultados, por isso que acaba não ganhando um grande prêmio ou uma grande viagem ou algo que realmente vale a pena? Bom, esse caminho, ele não vou colocar em etapas, mas eu vou colocar em itens. 4 itens que eu também considerei muito interessante, que fazem parte desse caminho errado e que eu conheço muita gente que está seguindo por esse caminho e não percebe que ele é o caminho errado. Este caminho começa com o medo de errar. Essa é a etapa inicial do caminho errado. Quando a pessoa ela não quer tentar porque ela tem medo de errar. Ela não quer convidar aquele amigo que ela tanto gosta porque acha que ele não vai aceitar, que acha que ele não vai gostar. Ele não quer oferecer aquele produto que ele gosta, ou muitas pessoas não querem nem usar aquele produto que ela viu na demonstração, porque ela acredita que o produto não vai ser bom. Então o medo de errar é o caminho errado. E tem muitas pessoas que têm o medo de, não do simplesmente errar, de como que elas vão se sentir quando elas errarem. E algumas pessoas até comentam que tem dor física, né? Me dói a barriga quando eu erro, me dá dor de cabeça quando eu erro, quando eu me sinto avaliado e vi que eu errei. Então as pessoas que têm o medo de errar já começaram pelo caminho errado. Outra etapa muito interessante do caminho errado
é optar apenas pelo que é seguro. Nós vemos muitas pessoas que elas não querem arriscar. Eu não quero arriscar nada, eu não quero convidar pessoas que eu tenho certeza que não vão entrar, eu não quero participar de eventos que eu acredito que não vão me trazer nenhum benefício, nenhuma informação adicional, eu não quero investir num material, num livro, porque eu não sei se ele vai me trazer esse conhecimento que eu preciso. Eu não quero dar um treinamento, eu não quero ensinar uma pessoa, porque talvez eu não saiba exatamente aquilo que eu estou falando. Então, são pessoas que preferem ficar na segurança, eles preferem optar pelo que é seguro. Eu só vou fazer aquilo que eu tenho certeza que vai funcionar, aquilo que está 100% dentro do meu controle, eu só vou frequentar os eventos que eu sei que vão me trazer resultado, eu só vou ler o material, eu só vou ouvir o material se eu tiver certeza que aquele material é bom, ou seja, eles estão sempre optando pelo seguro e isso quem resolve não arriscar, é parte do caminho errado também. Outro ponto importante do caminho errado é copiar tudo exatamente igual ao que funciona para outra pessoa. Eu considero isso errado porque se você copiar exatamente igual o que o outro faz, você deveria ser exatamente igual a ele para ter o resultado que ele tem. Quando a gente copia exatamente, e olha que tem muita gente que pergunta assim pra gente, como que você convida alguém para o negócio? E a pessoa anota as palavras para ela usar as mesmas palavras, como se isso fosse adiantar, como se isso fosse fazer a diferença. Quando você copia exatamente o que a outra pessoa faz, você perde a sua naturalidade, você perde a sua individualidade, você perde o seu jeito e você vai parecer um robozinho, vai ficar super artificial. Então tem muita gente que fala assim, não, eu quero me vestir exatamente igual você, eu quero usar as palavras que você usa, eu quero usar o tom de voz que você usa, eu quero mostrar o plano exatamente igual você mostra. Isso daí não funciona. O que funcionam são os conceitos que você vai adaptar para o teu jeito, porque aqui nós não somos pagos por seguir exatamente o que alguém manda a gente fazer, e sim por criar o nosso mundo, por criar a nossa forma de trabalhar. Então seguir exatamente as mesmas palavras que dão sucesso para alguém não vai dar o sucesso para você. É a mesma coisa que eu falar para as pessoas, olha, eu vou te dar a senha do meu celular para você desbloquear o seu. Não vai funcionar, porque cada um vai ter uma senha diferente. A forma de desbloquear o celular é a mesma, tem que colocar uma senha, mas a senha de cada um ela é diferente. Então a gente tem que entender a forma como deve ser feito, mas exatamente o como fazer, isso daqui vai ser cometido um grande erro se você não descobrir o seu, se você usar o como fazer de outra pessoa. E o quarto item que eu considero muito importante falar sobre o caminho errado é justamente paralisar. É justamente não ter ação nenhuma, não agir. É ficar parado, esperando o momento certo, esperando a forma certa, esperando saber fazer tudo para não cometer erros. Então o caminho errado, ele é cheio dessas armadilhas que muitos de nós já cometemos e que aqueles que não conseguem crescer, com certeza, estão cometendo em alguma dessas. Principalmente a paralisia, ficar parado, ficar quieto, sem agir, justamente porque eu só vou pisar a hora que eu tiver certeza, eu só vou convidar a hora que eu tiver certeza, eu só vou mostrar o plano a hora que eu tiver certeza, eu só vou crescer a hora que eu tiver certeza. Este não é um negócio de certezas. O caminho certo já diz isso daí. O caminho certo diz, tente e erre e seja um viciado em cometer erros para que você possa continuar crescendo. Inclusive, quando nós estamos dando treinamento para a nossa equipe, a gente fala para eles, olha, no caminho certo, se você seguir da forma correta, você vai ter uma regra que se chama 10-3-1. O que significa essa regra? Você convida 10 pessoas, você mostra o plano para 10 pessoas. Apenas 3 vão falar sim para você. Legal, ótimo, pois é, mas apenas uma vai trabalhar. Essa é a regra 10-3-1. Então, se você está mostrando o plano para 10 pessoas e 3 estão aceitando e uma está trabalhando, tá ótimo. Esse é o caminho certo. Agora, quem está no caminho errado quer trabalhar com uma outra regra que eu aprendi com o meu amigo Manuel Pio, lá de Uberaba, que é a regra 1-3-10. Eu mostro o plano para uma pessoa, porém 3 entram e 10 trabalham.
Isso não existe. Esse é o caminho errado. Então, se você está querendo trabalhar com essa regra, é muito provável que você não esteja crescendo e é muito provável que se você não vier para o caminho certo, aonde você vai errar muito mais do que acertar, você não vai conseguir chegar nesses grandes níveis e ganhar essas grandes viagens. O nosso negócio, ele é baseado em erros, né? A gente tem a técnica de trabalho, é a tentativa e erro. E não necessariamente se você tentar, errou todas e acertou uma, aquele acerto vai servir para todo mundo. Você vai criar aquilo como base, mas não necessariamente vai ser para todo mundo. Mas é a tua realidade, é a tua forma de trabalhar. Os grandes líderes nesse negócio, as grandes organizações construídas nesse negócio são pelas pessoas que mais erraram, não pelas que menos erraram. É muito importante a gente saber isso. Quanto mais erros você cometer, mais acertos você também vai cometer. Por isso que nós temos que ser viciados em erros. E no nosso negócio, na nossa empresa, o erro não traz prejuízo. Então a gente pode errar o quanto a gente quiser, a gente pode cometer todo tipo de erro, inclusive várias vezes. Por quê? Porque todo dia você tem a opção de recomeçar. Tudo que você errar e que eventualmente você não consiga ganhar, você pode tentar de novo, você pode tentar no ano seguinte, você não vai ser punido, você não vai ser expulso, você não vai ter nenhum tipo de atrocidade acontecendo com você. E além disso, vai fortalecer o seu caráter, vai fortalecer o seu emocional se você cometer muitos erros e aprender a lidar com eles. E quando você vai cometendo erros, isso também vai te trazendo experiências. E se você não quer cometer erros, você também só vai procurar pessoas que são perfeitas para o negócio. E isso não existe, porque ninguém é perfeito. Nem é perfeito como ser humano, nem é perfeito como pai, como amigo, como marido, como empregado, como empresário. E também não vai ser perfeito para esse negócio. Todos vamos cometer erros. Então, se você não quer cometer, entenda que você não vai encontrar ninguém que também não os cometa. Então, para que você possa aconselhar melhor essa pessoa que está chegando e que vai cometer os erros delas, vocês também precisam cometer nós, né? Porque eu também, que já estou aqui passando da terceira para a quarta fase, preciso cometer os meus erros. Esses erros nos trazem a experiência que a gente precisa para construir esse negócio grande. Mas não só isso, eles também vão compor a nossa história. Porque se você aceitar que você vai cometer erros, se você estiver disposto a errar, se você desejar errar todos os dias e se tornar um especialista em errar, sua rede vai continuar crescendo, você vai crescer como pessoa, você vai se tornar muito mais forte emocionalmente, sua rede vai se espalhar por aí, você vai se qualificar, ganhar prêmios, ganhar viagens internacionais, e aí sim você também vai ser chamado para palestrar e para contar essa sua história por todo o Brasil. E aí você vai poder explicar o que você fez que deu certo, o que você fez que deu errado, qual é o teu caminho certo, e você vai motivar e vai inspirar pessoas para que elas também entrem nesse caminho certo, para que elas também errem, para que elas continuem errando, tropeçando, caindo, levantando, buscando os próximos erros e também crescendo e também obtendo sucesso. E quando isso acontecer, nós vamos ter a grande satisfação de sentar no auditório e poder assistir a sua história, poder dar risada com os seus erros e também poder comemorar o seu sucesso. Portanto, continue firme no caminho certo e nos vemos nos palcos do Brasil e do mundo.